Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Orgânica do município de Maripá. Lei orgânica, que é a lei que organiza o município, traz as principais regras de funcionamento dos poderes do município que nós vamos estudar, que são o poder executivo, que é a Prefeitura de Maripá, e o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Ao longo das aulas eu vou mostrar para vocês como que a banca costuma cobrar em prova este conteúdo e também no final teremos um simulado, questões que eu vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como que as questões vão ser cobradas no concurso do município de Maripá. Pessoal, tem um preâmbulo, uma simples apresentação que os vereadores criaram a lei orgânica, nada relevante para fins de prova. Vamos direto ao que interessa. O artigo 1º, que traz os princípios gerais. O município de Maripá, como a gente sabe, faz parte do Brasil e é dotado de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. Seguindo a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Paraná e esta lei orgânica. Todo o poder do município vem do povo maripaense, que exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente. O povo de Maripá elege prefeito, vice, vereadores, e em alguns casos ele também exerce diretamente, como a gente vai ver ao longo da aula. Poderes do município. Isso é muito cobrado em provas da banca, e aqui ela vai tentar te enganar. Cuidado! São dois poderes no município, o legislativo e o executivo. Não existe poder judiciário nos municípios. O poder judiciário pode ser federal ou estadual, jamais poder judiciário no município, certo? E isso, pessoal, é muito cobrado em prova também. Tem que ter muito cuidado na hora da prova, porque poder judiciário não existe em âmbito municipal. E por que eles cobram isso em prova? Quando você pega a Constituição Federal para estudar, você vai encontrar os três poderes, porque a União e os estados têm os três poderes. Mas nos municípios, na Lei Orgânica de Maripá, apenas dois: o Legislativo, que é a Câmara, e o Executivo, que é a Prefeitura. Muito bem. Objetivos fundamentais do município: promover o bem-estar de todos os maripaenses sem nenhuma forma de preconceito e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais. O município de Maripá, claro, integra a divisão do estado do Paraná e tem como símbolos brasão, bandeira, hino, nada muito relevante aqui para fins de prova. Divisão político-administrativa. Cidade de Maripá é sede do município e o município é dividido em distritos. Os distritos são as áreas afastadas do centro do município para que ocorra descentralização do poder e desconcentração dos serviços, levando os serviços da prefeitura para as localidades mais afastadas, que são os distritos. Muito bem. A política de desenvolvimento do município tem como objetivo assegurar para todos os maripaenses existência digna e o bem-estar e a justiça sociais, priorizar o primado do trabalho, cooperar com a União e o Estado, consorciar-se a outros municípios, unindo forças com municípios vizinhos, promover o desenvolvimento de setores sociais e econômicos e realizar planos, programas e projetos de interesse dos segmentos marginalizados da sociedade. Sobre competências, nós temos aqui as competências privativas do município. Compete ao município legislar sobre o assunto de interesse local. A principal competência do município é cuidar do que é interesse aqui no âmbito do município, o interesse chamado de local. E aí tem o planejamento municipal, compreendendo as normas orçamentárias, a criação de distritos, a concessão de serviços públicos e tudo mais. Bom, o que vocês têm que cuidar? Esse artigo 9º traz competências privativas do município, que são competências somente do município de Maripá. Por outro lado, bem abaixo, nós vamos encontrar no artigo 10 as competências comuns. As competências comuns do município são competências que o município de Maripá vai exercer em conjunto com o governo federal e com o governo estadual do Paraná. Então a gente tem competências privativas, artigo 9º, cabem só ao município, e no artigo 10, competências comuns. Essas são em conjunto. Muitas vezes na prova a banca vai misturar aquelas competências privativas com essas que são comuns. Então é importante que vocês façam a leitura e diferenciem quais são as privativas, quais são as comuns.
Muito bem, e tem ainda competências suplementares. O que é uma competência suplementar? É quando existe uma lei federal e estadual sobre algum assunto, mas essa lei federal e estadual não trata de uma peculiaridade que só tem aqui no município. E aí, o município vai lá e faz a sua norma sobre esse assunto, para tratar daquele interesse local sobre algum desses assuntos. É isso que é a competência suplementar. E na hora da prova, então, a banca pode confundir os artigos 9, 10 e 11, que trazem competência privativa, competência em comum e competência suplementar. Outro ponto muito cobrado em prova, ainda mais que as competências, são as vedações aqui do artigo 12. Tem muita chance de vir uma questão na prova sobre isso. É vedado, é proibido ao município. Primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Eu gosto de brincar que município não se mete com religião. Não se mete, porque não pode criar uma igreja, não pode dar dinheiro para elas e também não pode atrapalhar o funcionamento. Então, em outras palavras, não se mete com religião. Essa é a primeira proibição. Segundo, o município não pode recusar fé a documentos públicos. Não pode tratar diferente brasileiros, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por exemplo, nesse concurso agora, quem é que pode fazer o concurso? Qualquer brasileiro. Eu tenho um privilégio por já ser do município, por ter nascido no município ou morar no município? Não. Todos os brasileiros podem vir a Maripá fazer o concurso na mesma condição, sem nenhum privilégio. Também é vedado ao município contratar com pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social. Uma pessoa jurídica, uma empresa que está devendo para a Seguridade Social, para a Previdência, não pode contratar nem receber benefício do município. Sempre que o município faz um contrato com uma empresa que venceu uma licitação, ele vai requisitar da empresa a certidão negativa de débitos com a Seguridade. E também é vedado, também é proibido ao município dar nome de pessoa viva a próprios e logradouros públicos, bem como alterar o nome sem consulta prévia à população. Não pode dar o nome de uma pessoa viva para uma rua do município, para uma praça, para um prédio do município. Os nomes de pessoas são dados de pessoas já falecidas. Não pode dar nome de pessoas vivas. Muito bem. Agora nós entramos na organização dos poderes, o segundo título aqui da lei orgânica, que é onde a gente vai passar a maior parte da aula de hoje. Entender e conhecer bem os dois poderes do município. A Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo, e depois a Prefeitura, que está no poder executivo. É muito provável que a questão ou as questões da prova sobre a lei orgânica abranjam essa parte inicial, que a gente já viu, introdutória, e esse título 2, que envolve os poderes executivo e legislativo. Geralmente, a maior parte de questões da banca sobre lei orgânica abrange esses conteúdos. Por isso aqui a gente tem que entender bem, principalmente o poder legislativo, que certamente vai nos tomar um tempo agora para a gente conhecer bem direitinho como que funciona o poder legislativo do município de Maripá. Bom, o poder legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, e cada legislatura tem mandato de 4 anos. A gente elege os vereadores para o mandato de 4 anos, tranquilo. A Câmara compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional e ela é composta de 9 vereadores. E aqui tem uma provável questão na nossa prova. A quantidade de vereadores é bastante perguntada em prova. São 9 vereadores aqui no município de Maripá. 9 vereadores. Bom, e como é que são as deliberações da Câmara? As deliberações é quando a Câmara discute algo e coloca em votação, e aí os vereadores aprovam ou rejeitam aquela matéria. Essas deliberações da Câmara e das suas comissões são tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Como assim? Existem 3 quórums diferentes de aprovação. Eu tenho que saber o seguinte, para colocar algo em votação, é necessário a presença da maioria absoluta dos vereadores. São 9 vereadores. Se tem sessão da Câmara hoje e só tem 4 vereadores presentes, não pode votar nada. Só pode fazer uma votação se estiverem presentes a maioria absoluta, que é mais da metade dos vereadores. Muito bem. Em regra, presente a maioria absoluta, com mais da metade dos votos dos que estiverem presentes, se aprova a deliberação. Então, tem votação na Câmara hoje, estão 9 vereadores presentes,
Quantos votos eu preciso para ter a maioria? 5, né? 5 é mais da metade de 9. Tranquilo. Tem votação na Câmara hoje e estão 7 vereadores presentes. Quantos votos eu preciso? 4. Com 4 eu já tenho mais da metade. Essa que é a ideia da maioria simples, mais da metade dos vereadores presentes na sessão. Em regra, é assim que as coisas são aprovadas. Só não vai ser maioria simples quando esta lei orgânica disser diferente. Em alguns casos, essa lei orgânica vai dizer que é exigido o voto da maioria absoluta, como, por exemplo, para aprovar uma lei complementar. Quando a lei orgânica disser que precisa do voto da maioria absoluta, eu não quero só mais da metade dos presentes, eu preciso mais da metade do total. E se são 9 vereadores, não importa se estão presentes 5, 6, 7, 8 ou 9. Em qualquer caso, se é maioria absoluta para aprovar, eu vou precisar de 5 votos, que é mais da metade do total de vereadores, presentes ou não na sessão. E tem ainda a maioria de 2/3. A maioria de 2/3, que é justamente uma fração. De 9, seriam 6 votos. Então percebam, aqui estão as matérias mais difíceis de serem aprovadas, que eu vou precisar de 6 votos. Aqui as mais fáceis, que dependendo da quantidade de presentes, até mesmo com 3 votos eu posso conseguir aprovar. Se tiver só 5 vereadores presentes, 3 já é mais da metade. Então é isso, assim que são as deliberações aqui da Câmara Municipal de Maripá. Sobre atribuições da Câmara, a Câmara tem atribuições com a sanção do prefeito e atribuições de competência exclusiva. Qual é a diferença? As matérias que são atribuições da Câmara com a sanção do prefeito são projetos de lei que tratam sobre os assuntos dos artigos 9, 10 e 11 das competências do município. E aí, quando a Câmara aprova essas matérias, ela encaminha para o prefeito, que pode sancionar ou vetar, como a gente vai ver. A gente já vai ver como que funciona essa questão de sanção e veto. Pois é. Por outro lado, no artigo 17, estão matérias que são de competência exclusiva da Câmara. Uma competência exclusiva da Câmara é uma matéria que os vereadores vão decidir e ponto final. Eles decidem sobre esses assuntos e não encaminham para o prefeito. O prefeito não pode vetar as decisões do artigo 17. Essa é a diferença das matérias que passam pela sanção e que não passam. As que passam pela sanção, o prefeito pode vetar. As que não passam, ele não pode fazer nada. E na tua prova, a banca vai misturar essas situações que não passam pelo prefeito com aquelas que passam dos artigos 9, 10 e 11. E ela vai te perguntar na questão, assinale qual alternativa apresenta ou não apresenta uma competência exclusiva da Câmara. Bom, quando fala em competência exclusiva da Câmara, a Câmara ou está fiscalizando o prefeito ou está cuidando do seu funcionamento interno. Quer ver? Primeiro, eleger a sua mesa. A Câmara vai eleger a sua mesa. Dentre os vereadores do município, um vai ser o presidente, outro vai ser vice-presidente, outro vai ser secretário. Essa é a mesa da Câmara. E a Câmara que elege sua mesa, o prefeito não participa dessa decisão. A Câmara elabora o seu regimento interno, a sua norma com as suas regras de funcionamento. A Câmara dispõe sobre a sua organização, funcionamento e polícia, criação de cargos na Câmara e tudo mais, mudança da sua sede. Perceberam que todos esses assuntos são assuntos de administração interna da Câmara? Pois é. A Câmara também vai fiscalizar a Prefeitura, criando comissões parlamentares de inquérito, CPIs, para fiscalizar atos da Prefeitura, convocar autoridades do município para prestarem informações no prazo de 8 dias, suspender leis ou atos declarados inconstitucionais, dar licença a prefeito e vereadores para se afastarem, autorizar o prefeito a se ausentar do município quando for por mais de 15 dias, sempre que o prefeito vai ficar mais de 15 dias fora do município, ele tem que pedir autorização para a Câmara, sustar atos normativos do Executivo que vão além do seu poder regulamentar, que exorbitam o seu poder regulamentar, e aí seguem outros atos que envolvem essa fiscalização, inclusive processando e julgando vereadores, deliberando sobre perda de mandato de vereador e processando e julgado e declarando sobre a perda do mandato do prefeito. Tudo isso, competências, então, exclusivas aqui da Câmara Municipal. A Câmara Municipal também vai definir quanto que os políticos vão ganhar. A Câmara de Vereadores fixa por lei os subsídios
do prefeito, vice-prefeito e vereadores e dos secretários municipais. Mas é sempre em cada legislatura para subsequente. Como assim? Os atuais vereadores não podem aumentar o subsídio que eles recebem. Eles podem aumentar quanto que vai receber os próximos que forem eleitos. Sempre assim, 90 dias antes das eleições, de um mandato para o outro, de uma legislatura para a subsequente, eles definem as remunerações. Isso é desta forma para evitar que eles deem aumento para si próprios, quer dizer, eles dão aumento antes da eleição. Eles não sabem se vão ser eleitos ou reeleitos, e eles definem quanto que vai ganhar quem for eleito ou reeleito. É isso. Bom, sobre os vereadores, nós temos que entender que o vereador ele é eleito geralmente no mês de outubro, exceto 2020, que em razão da pandemia a eleição foi em novembro. Mas geralmente no mês de outubro é eleito o político. E quando ele é eleito, a Justiça Eleitoral vai verificar se a eleição dele foi regular, se a prestação de contas da campanha está certa. Se tiver tudo certinho, a Justiça Eleitoral expede o diploma dele, ali pelo mês de dezembro. E depois, no dia 1º de janeiro, os eleitos vão tomar posse. Por que a gente precisa entender esse caminho do vereador entre a eleição e a posse? Porque no momento que o vereador é eleito, ele não tem nenhuma proibição aqui na lei orgânica. No momento que for expedido o diploma, que a Justiça Eleitoral confirma que ele vai mesmo ser vereador, ele já tem 2 proibições. Ele não pode manter contrato com o município, exceto um contrato com cláusulas uniformes. Contrato com cláusulas uniformes é um contrato com cláusulas iguais para qualquer pessoa, que não tem nenhum privilégio. Por exemplo, uma conta de água é um contrato uniforme. Todos que têm conta de água têm um contrato igual. Esse tipo de contrato, o vereador pode firmar. Agora, outros contratos não. E também não pode aceitar cargo nessas entidades do município. Afinal de contas, ele como vereador vai fiscalizar elas. Então aqui no mês de dezembro, após diplomados, os vereadores já estão proibidos desses atos. Depois, quando eles tomarem posse no dia 1º de janeiro, além dessas proibições, eles também não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que recebem algum favor do município, uma empresa que paga menos imposto, que recebe incentivo fiscal, por exemplo. Não podem ocupar cargos nas entidades, nem patrocinar causa que seja interessada a qualquer uma dessas entidades, nem ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então essas são as proibições do vereador. As do inciso 1, antes mesmo de tomar posse, as do inciso 2, a partir do dia 1º de janeiro, quando toma posse. E aí o artigo 20 diz que vai perder o mandato de vereador o vereador que infringir essas disposições que a gente acabou de ver. Além disso, também vai perder o mandato o vereador que tiver o procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, a chamada quebra de decoro parlamentar. Também por faltas, o vereador que deixa de comparecer em cada sessão legislativa, em cada ano, a 1/3 das sessões ordinárias, ou a 5 sessões extraordinárias, sejam consecutivas ou não, ele vai perder o mandato por faltas. Também perde o mandato se tiver suspensos os direitos políticos, se a Justiça Eleitoral decretar, se sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, que é uma sentença definitiva da qual não cabe mais recurso, se deixar de residir no município, ou deixar de tomar posse no prazo de 15 dias, que é o prazo que o vereador tem para tomar posse se ele não está lá no dia 1º de janeiro. Muito bem, todos esses casos, então, o vereador perde o mandato. Bom, extingue-se o mandato por falecimento do titular ou por renúncia formalizada. Quando o vereador falece ou renuncia, claro, o mandato está extinto e um suplente vai ficar no lugar dele. A gente viu situações que o vereador perde o mandato. Por outro lado, o artigo 22 traz situações que o vereador não perde o mandato. Sabe quando que não perde o mandato? Não perde o mandato o vereador investido no cargo de secretário ou assessor municipal. É possível que o vereador seja convidado pelo prefeito ou prefeita para ser secretário municipal. O vereador que assume como secretário municipal não perde o mandato de vereador. Mas enquanto ele estiver como secretário, ele vai ficar licenciado da Câmara. Um suplente fica no lugar dele e ele fica na prefeitura. Quando ele não quiser mais ficar na função de secretário, ele volta para o seu mandato de vereador. Então, não perde o mandato o vereador investido em cargo de secretário ou assessor municipal. Também não perde o mandato o vereador licenciado por motivo de doença ou para tratar de interesse particular, desde que não ultrapasse, nesse caso, 120 dias por ano. E essa licença,
não pode ser inferior a 30 dias. Então, a licença para interesses particulares, que é uma licença não remunerada, é de 30 a 120 dias. Muito bem, é isso que nós temos, portanto. E o suplente dos vereadores é convocado sempre que ocorre uma das hipóteses aí de ocorrer vaga e tudo mais. Muito bem, nosso próximo assunto são as reuniões da Câmara. E aqui, pessoal, nós temos um problema. A lei orgânica disponibilizada em muitos sites, como no próprio site da banca, ela traz o período de reunião de 15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro. No entanto, a emenda 4 de 2014, que é uma emenda aprovada pela Câmara Municipal, alterou esse período. Então, eles não podem cobrar na prova o período antigo, porque em 2014 foi alterado. Pela legislação atualizada, o período de reuniões da Câmara é do dia 2 de fevereiro, não mais dia 15, 2 de fevereiro a 17 de julho, e 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, esses são os períodos que a Câmara funciona atualmente, normalmente. Se na prova cobrarem os períodos antigos, a questão deve ser anulada, porque eles não podem cobrar na prova uma parte desatualizada da lei, eles têm que cobrar o texto vigente, atual, e esse que eu trago para vocês nesse quadro é o texto atualizado. Bom, a sessão legislativa não vai ser interrompida sem aprovação do projeto orçamentário. Enquanto não aprova as diretrizes orçamentárias do orçamento, não pode interromper a sessão, não pode entrar de recesso. A Câmara vai reunir-se para inaugurar a sessão legislativa e para dar posse ao prefeito e vice-prefeito, além das sessões normais. Aí aqui tem as regras da sessão preparatória. No dia 1º de janeiro, no primeiro dia do primeiro ano do mandato, 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, nós temos a posse dos vereadores e eleição da mesa. Os vereadores entre si vão eleger uma mesa. A mesa vão ser presidente, vice-presidente, secretário. Essa mesa tem um mandato de 2 anos, atenção, e é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Então, o mandato dos vereadores é de 4 anos. Vai ter uma mesa para os 2 primeiros anos e depois uma mesa para os 2 últimos anos. Quem estiver num cargo na mesa dos 2 primeiros anos não pode ficar no mesmo cargo nos 2 anos seguintes, porque é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então é isso, a mesa vai ficar lá por 2 anos e é proibida a recondução. E o vereador que não comparece no dia 1º de janeiro, ele tem 15 dias para comparecer. Se o vereador não foi no dia 1º de janeiro, foi para a festa de virada do ano, tomou todas, não acordou, ficou de ressaca, perdeu a própria posse, ele tem 15 dias para aparecer. Se não aparecer em 15 dias, perde o mandato. Então é essa a regra dos 15 dias que nós temos aqui. Convocação extraordinária da Câmara. O que é isso? A Câmara tem os seus dias normais de funcionamento, mas às vezes tem muita matéria para debater, não deu tempo nas sessões normais. Aí se convoca uma sessão extra. É isso que é uma sessão extraordinária, uma sessão extra. E quem é que pode fazer uma convocação extraordinária da Câmara? Ela pode ser convocada pelo prefeito, pelo presidente da Câmara ou pela maioria, mais da metade dos vereadores. A Câmara que vai ter também as comissões, porque as matérias na Câmara, antes de irem a plenário, o plenário são os 9 vereadores. Antes da matéria a plenário, ela passa por comissões que analisam e estudam as matérias. E aí a Câmara vai ter as suas comissões permanentes e temporárias, na forma do regimento interno. Na constituição dessas comissões devem estar representados os partidos, não deve ser todos membros da comissão de um mesmo partido, deve respeitar essa pluralidade partidária. E aqui tem algumas atribuições que essas comissões vão desempenhar. E a mais famosa e mais cobrada em prova das comissões é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI. É uma comissão formada por vereadores para investigar alguma possível irregularidade. Para criar uma CPI, é necessário o requerimento de 1/3 dos vereadores e ela é constituída para investigar um fato determinado por um prazo certo. Essas são as características da CPI. O mais importante para fins de prova é que para criar uma CPI eu preciso do requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. Muito bem, essa é a ideia que nós temos então nas comissões. E depois nós temos no artigo 29 a comissão representativa. O que é essa comissão representativa? É uma comissão que representa a Câmara durante o recesso.
Quando os vereadores estão de recesso, quando a Câmara não está funcionando normalmente, fica lá uma comissão representativa. Alguns dos vereadores ficam nessa comissão e durante o recesso eles vão zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo. Eles também podem convocar extraordinariamente a Câmara. A Câmara pode ser convocada por essa comissão durante o período de recesso para se reunir. Se o prefeito, nesse período, precisa se ausentar, ele vai pedir licença para a comissão representativa, já que a Câmara está de recesso. E também a comissão vai exercer, na forma do regimento interno, atribuições aqui que lhe forem delegadas. O próximo assunto é o processo legislativo, e aqui nós vamos estudar quais são as normas e como que elas são apresentadas, votadas e aprovadas aqui pela Câmara. Nós temos 4 espécies de normas e nós vamos estudar uma por uma a partir do próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.